Nessa aula de hoje, aqui na sequência, nós temos que tratar a origem e evolução dos elementos químicos. E, assim, quem foi meu aluno em Química Analítica já tem uma ideia, mais ou menos, dessas questões. Nós sempre começamos com essa discussão, mas o foco aqui é mais voltado para a questão dos isótopos. Então, como que esses processos relacionados com a origem e evolução dos elementos químicos, eles afetam essa questão dos isótopos também, da formação dos próprios isótopos estáveis e radiogênicos, que são o objeto nosso aqui nesse curso. Bom, o que é que entra nessa discussão de origem e evolução dos elementos químicos? Primeiro, uma revisão da matéria. Lembrando a vocês daqueles conceitos lá da química geral, de que o átomo é composto por um núcleo pequeno, onde está concentrada a maior parte de sua massa, e aí composto pelos prótons, as partículas de carga positiva, e os nêutrons, as partículas que, teoricamente, né, não têm carga. E aí nós teríamos os elétrons, que seriam as partículas de carga negativa, que se distribuem orbitando ao redor desse núcleo e que possuem massa desprezível, uma massa muito pequena se comparada com a massa desse núcleo atômico. Isso é um conceito que eu quero que vocês lembrem, porque quando os elementos começam a surgir, existe uma desconstrução nesse conceito que muitas vezes nós não nos apercebemos. Bom, esse átomo é mantido coeso pela atração entre as cargas das partículas positivas, aqui os prótons no núcleo, e as cargas das partículas com carga negativa, os elétrons, e, teoricamente, toda a matéria é constituída por essas três partículas. Isso é parte essencial aí dessa estruturação da matéria. Quem define o meu elemento químico é o próton. Então, eu não tenho dois elementos químicos com o mesmo número de prótons. A gente vai avançar ali na tabela periódica, tem o hidrogênio, 1 próton, hélio, 2 prótons, lítio, 3 prótons, boro, 4 prótons, berílio, 5 prótons, carbono, 6 prótons, etc, etc. Tá? O número de nêutrons, por sua vez, é o que vai determinar quem é o isótopo que eu estou tratando. Então, eu posso ter um átomo do mesmo elemento químico, aqui todos os três aqui são hidrogênio, e com número diferente de nêutrons. E prestem atenção porque o elemento químico mais abundante do universo, que é o hidrogênio de massa 1, também conhecido simplesmente como próton, ele não possui nêutrons, ou seja, ele vai em contrapartida com aquela definição original de que o átomo teria um próton, um nêutron e um elétron. Tá? O hidrogênio ele tem três isótopos principais, o hidrogênio de massa 1, o deutério, que é o isótopo de massa 2, onde eu tenho um próton e um nêutron, e o trítio, que é o hidrogênio de massa atômica 3, um próton e 2 nêutrons. Além disso, o hidrogênio tem outros isótopos, mas ao total são 7 isótopos de hidrogênio, mas os demais isótopos de hidrogênio são sintéticos, ou seja, eles não têm ocorrência natural. E essa variação no número de isótopos ela ocorre para a maioria dos elementos químicos. Em termos de notação, o que é que a gente tem? Nós temos uma letra, né, ou duas, representando o nome do elemento químico. Nós temos o número de massa, o número atômico desse elemento e geralmente representado aqui a sua valência, ou seja, que é o elemento quando ele está no seu estado ionizado. E a nossa questão hoje é a origem justamente desses elementos, de onde é que vieram todos esses elementos químicos, tá? Tudo que a gente toca é chamado de matéria, ou seja, não importa se sou eu, se eu estou tocando minha mão, matéria, ou se eu estou tocando em algo totalmente inanimado, como essa garrafa, matéria também. E toda a matéria é composta de átomos. Nós temos cerca de 109 tipos distintos de átomos. Se ele não andar é melhor, né? E cada um desses átomos é chamado de elemento. Então, tanto faz se eu digo elemento químico ou átomo, eu estou me referindo exatamente à mesma coisa. O estudo, a parte da ciência que vai estudar
a origem desses elementos químicos ela está relacionada com o estudo da cosmoquímica, ou seja, da química do nosso cosmos. E envolve aí o nosso planeta, em sua origem, em seu relacionamento com os corpos celestiais vizinhos, e a própria origem do universo. Agora, quando a gente fala da origem da Terra, a gente tem que pensar em termos da composição do planeta, e aí nós entramos no campo da geoquímica, ou a química, né, da Terra. Mas quando nós vamos pensar neste relacionamento entre a Terra e seus corpos vizinhos, nós vamos pensar nas abundâncias relativas desses elementos químicos na Terra, no sistema solar como um todo e no universo. E também em questões como, por exemplo, por que a Terra é constituída por elementos como magnésio, silício, oxigênio, ferro, e não titânio, flúor e ouro? Tá? E aí nós caímos no campo de estudo da cosmoquímica. A primeira explicação para a origem desses elementos químicos, que começou a chamar a atenção no mundo científico, ela vem em 1948, quando este rapaz aqui, o Fred Hoyle, sugere que os elementos formam sinais de estrelas. Bom, e aí nós vamos, então, tratar dessas teorias, dessas hipóteses que estão relacionadas com a origem dos elementos químicos lá nas estrelas, e de uma forma geral, com a própria origem do universo, que é esse conjunto de ideias que nós conhecemos como nucleossíntese. Bom, o que é essa nucleossíntese, então? É a produção dos elementos químicos que ocorrem via reações nucleares e duas limitações principais. Essa produção de elementos químicos ela só ocorre a milhões de graus de temperatura, ou seja, ela é restrita ao Big Bang ou à evolução estelar. E a base para essa teoria é a abundância... Um minuto, gente. Show! Perdão, isso sempre acaba acontecendo, a gente tem que ser um pouquinho paciente quando as aulas são feitas de casa, né? Vamos lá, então. Retornando aqui. Então, essa nucleossíntese é a produção dos elementos químicos via as reações nucleares, restrita a temperaturas altas, ou seja, em situações como aquelas do Big Bang ou a própria evolução das estrelas. A base para todas essas teorias é a abundância dos elementos químicos, ou seja, porque alguns elementos químicos ocorrem na natureza em abundância muito maior do que outros, e outros são tão raros. E a ocorrência dos isótopos naturais, consequentemente, essas teorias da nucleossíntese são foco de atenção do nosso curso de Geologia Isotópica. As principais hipóteses hoje, né, que governam a nucleossíntese, elas foram organizadas no que a gente chama de uma hipótese poligenética, ou seja, são 3 as etapas principais que governam a nucleossíntese. Claro que com os avanços nas pesquisas nos últimos anos, a gente já tem algumas subdivisões para essa hipótese poligenética, mas com essas 3 etapas principais, a gente consegue explicar aí a formação dos elementos químicos que são conhecidos hoje. As principais etapas, então, eu tenho a etapa 1, que é o que a gente chama de nucleossíntese cosmológica, ou seja, aquela nucleossíntese que ocorre relacionada com o evento do Big Bang. A etapa 2, a nucleossíntese que ocorreu lá no interior das estrelas. E quando a gente fala entre a etapa 1 e a etapa 2, tem uma etapa aqui intermediária, tá, que alguns consideram associadas com a própria nucleossíntese cosmológica e outros com a nucleossíntese das estrelas, que é o que a gente chama de nucleossíntese galáctica. Ela é bem restrita, só 3 elementos químicos estão relacionados com isso aqui. E a etapa final, que é a nucleossíntese explosiva.
a questão aqui é o que é que controla essa nucleossíntese. A temperatura é o parâmetro principal. O parâmetro que a gente não consegue controlar, que é o parâmetro tempo, a densidade ou massa da minha estrela e a abundância dos elementos químicos pré-existentes, que é onde a gente trava, tá? Porque a gente vai de novo para aquela questão elementar. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem apareceu primeiro aí nesse processo. Então, alguns elementos, eles têm sua origem relacionada com a existência de alguns elementos pré-existentes. Como vocês estão aí, alguma dúvida até esse ponto? Questões? Não. Tá. Se não tiverem questões, não precisa nem de me dizer, vamos adiante. O que é que acontece aqui? Então, nós vamos passar para essa etapa 1, que é a nucleossíntese relacionada com o Big Bang, a nucleossíntese cosmológica. O Big Bang, de uma forma bem resumida, né, é aquela grande explosão que nós entendemos como parte do início desse universo e, consequentemente, relacionada com a origem dos elementos químicos. Em termos de idade, né, existe uma variação grande entre 10 e 20 bilhões de anos, quando vocês forem utilizar referências bibliográficas diversas, mas hoje uma idade mais aproximada para os geocronólogos é 13,7 bilhões de anos. E nesse ponto inicial nós teríamos toda a matéria e toda a energia que nós conhecemos concentradas em um único ponto, um ponto mínimo, onde eu teria tudo que a gente vê hoje no universo em termos de matéria e de energia condensada. A partir dessa grande explosão, esse universo entraria em um processo de expansão, de resfriamento e evoluiria para o que nós conhecemos hoje. A base para essa hipótese, ela vem da descoberta de uma radiação fraca e fria, uniforme, que era perceptível em todas as direções, que seria um remanescente dessa radiação inicial que veio em função da grande explosão. Então, eu tenho duas observações principais para essa ideia do Big Bang. Primeiro, as linhas espectrais vermelhas de luz emitida por galáxias distantes. E dois, o som, né, de uma radiação de micro-ondas cósmicas. Ou seja, essa grande explosão teria deixado no universo um registro que tanto é visível na forma dessas linhas espectrais, quanto é audível na forma dessa radiação de micro-ondas cósmicas. Um modelo que eu gosto, que é um modelo simplificado, faz parte do nosso dia a dia, e eu acho que a gente tem que simplificar para entender essas questões mais abstratas, é o modelo dessa massa de pão. Tá? Então, imagine que você estivesse preparando um pão para o lanche e que você colocasse sua massa de pão no forno e esse pão tivesse nele algumas passas, tá? Que estão aqui numeradas de 1 a 6. Essa massa de pão corresponderia a essa relação do tempo e espaço no nosso universo. Enquanto que as passas, elas seriam a representação da matéria, das galáxias em si. Ou seja, à medida que esse seu pão assa no forno, a massa do pão vai expandir e ele vai aumentar de tamanho, mas as passas, elas não mudam de tamanho, elas simplesmente vão se afastando umas das outras à medida que o seu pão cresce. Nos primeiros segundos desse Big Bang, o que é que teria acontecido? Eu teria temperaturas altíssimas, da ordem de 10 a 10 Kelvin, tá? Então, imagine os 3 primeiros segundos, que é o que entra nessa ideia, nessa hipótese, onde os quarks, espontânea e aleatoriamente, seriam transformados em nêutrons e em prótons. Ou seja, nesses primeiros 3 segundos de um universo de 13,7 bilhões de anos, a ideia por trás aqui dessa hipótese é que eu tenho
as antimatérias, né, o quark, gerando matéria, porque prótons, quando você enxerga aqui esses prótons, você tem o primeiro elemento químico, que também é o elemento químico mais abundante que nós temos no universo até hoje, que é o hidrogênio de massa atômica 1, ou seja, aquele isótopo de hidrogênio de massa 1. Não tínhamos aqui ainda os demais isótopos de hidrogênio, tá? Essa formação do deutério, que é o isótopo de hidrogênio de massa 2, ela vem na sequência. Então, a formação, a reação que vem a estabilizar os nêutrons, lembre que eu tenho lá gerados prótons e nêutrons, a reação que vai estabilizar esses nêutrons é justamente a formação do deutério, que é o meu hidrogênio de massa 2. Então, um próton se associaria a um nêutron, e eu criaria o deutério, que é o hidrogênio com um próton e um nêutron, liberando uma radiação gama. Isso teria acontecido em torno de 3 minutos depois daquela primeira explosão, quando a temperatura teria caído dos 10 a 10 kelvins iniciais para 10 a 9. Tá? Então, o universo teria expandido, resfriado, e esse resfriamento teria permitido essa reação química que levaria à estabilização dos nêutrons. Já que nêutron por si só ele não existe, certo, pessoal? Próton por si só existe, é hidrogênio, mas nêutron por si só não é nada. Então, ele simplesmente é instável. Aí, para que o nêutron se estabilize, ele precisa se associar com esse próton e gerar o deutério. Essa reação do próton com o nêutron para criar o deutério nesses 3 minutos iniciais, ela também é uma reação que libera uma energia em forma de luz. Então, além de eu ter matéria sendo gerada, eu tenho luz aqui, que é essa energia inicial. Na sequência, eu tenho agora deutérios presentes nesse universo, prótons e nêutrons. Se esses átomos de deutério, eles reagem com outros átomos de deutério, eu tenho uma possibilidade de uma reação aonde 2 prótons e 2 nêutrons. E se esse próton é liberado de novo, eu formo o meu hidrogênio de massa 3, onde eu tenho um próton, elemento hidrogênio, e 2 nêutrons, massa 1, 2, 3, o trítio. Tá? O que é importante aqui? Lembre que o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. E as próprias reações que estão acontecendo aqui, elas não só consomem o hidrogênio 1, mas ela também forma hidrogênio 1 através da liberação desse próton. Isso aconteceria enquanto a temperatura estaria continuamente sendo reduzida. Então, aí agora eu saio do 10 a 9 kelvins para 10 a 8 kelvins, é a temperatura necessária para que essa reação se processe. Ou eu posso ter também a reação em que eu tenho um deutério, encontrando agora com um desses átomos de trítio, que já teria sido formado, e aí essa reação acontece a 10 a 7 kelvins e permite a formação do meu elemento químico de número atômico 2, o hélio, tá? O segundo elemento mais abundante do universo. Então, eu tenho o trítio com o deutério, resultando no hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, e liberando um nêutron aqui, nessa reação. Bom, naquela sequência que a gente conhece, lá da tabela periódica, que estamos acostumados de química, o elemento químico de número atômico 3 é o lítio. Só que lítio, berilo e boro, apesar de serem elementos leves, eles não são elementos comuns na natureza, pelo menos não em altas abundâncias. Isso está relacionado aos processos que estão envolvidos na formação desses 3 elementos químicos. As reações químicas que levariam à formação dos elementos mais pesados prosseguiriam por absorção de nêutrons e absorção de prótons. Porém, eu tenho uma falta de núcleos estáveis com massa atômica 5 e 8. E isso impossibilita a formação de elementos mais pesados nesse processo inicial, que era o processo do Big Bang.
Então, a nucleossíntese cosmológica, ou nucleossíntese no Big Bang, encerra aqui, onde eu teria, para que eu desse continuidade, um hélio de massa 5, ou seja, aquele átomo de hélio que teria absorvido mais um nêutron. Então, se o meu hélio 4 absorve um nêutron, ele forma hélio 5, mas isso aqui é instável. Então, automaticamente, quase que instantaneamente, essa reação se desfaz. Para formar o lítio, aquele hélio 4 teria que absorver, ao invés de um nêutron, um próton, para mudar aqui, então, quem é o elemento químico na essência e formar o elemento químico de número atômico 3. Mas, de novo, uma reação extremamente instável. E os elementos mais pesados, aqui eu dei um pulo nas reações, né, se formariam de maneira similar, mas são reações extremamente instáveis. O berilo 8, que seria, então eu tenho lítio, berilo e boro, então número atômico 3, agora aqui número atômico 4. Esse elemento de número atômico 4, ele espontaneamente se transforma em 2 átomos de hélio. Ou seja, voltamos para o que já tínhamos lá no Big Bang, que é o hidrogênio e o hélio 4. Para vocês terem uma ideia dessa proporção, aqui, atualmente, a proporção entre lítio 7, observe que não é o lítio de massa 5, tá? Essa é uma massa instável demais, que não se mantém. O lítio 7, que é o isótopo mais estável do lítio, a proporção entre lítio 7 e hidrogênio no universo hoje é de 1 para 1 bilhão. Ou seja, para cada 1 bilhão de prótons, 1 bilhão de átomos de hidrogênio, eu tenho um átomo de lítio 7. Essa é a proporção de abundância entre eles. Aí encerra essa etapa inicial com os processos possíveis, os elementos possíveis de serem gerados nessa nucleossíntese cosmológica, que basicamente se resumem ao hidrogênio, o hélio e aquelas quantidades de lítio 7 mínimas. E a única forma desse universo continuar a evoluir ocorre a partir das estrelas. Tá? Aqui nós falamos de estrelas, o nosso Sol é uma estrela, nós olhamos para o céu à noite e o vemos pontilhados de estrelas, mas o que é essa estrela em si é importante nesse entendimento aqui. Bom, logo após o Big Bang, esse universo era simplesmente não algo como o que nós vemos hoje, mas um gás, uma bola de gás quente e mais ou menos homogênea, porque nós tínhamos basicamente só hidrogênio de massa 1, ou aquele próton, tá? Com essas primeiras reações químicas que levam à formação do deutério, do trítio e do hélio 4, eu começo a desenvolver pequenas heterogeneidades nessa bola de gás. E essas heterogeneidades químicas levam a um processo de atração e de colapso gravitacional. O que é que acontece nesse momento, então? Eu consigo criar lugares no universo onde é possível mudar a sua forma. Não foi um processo rápido, acredita-se que as protogaláxias, as primeiras protogaláxias, elas tenham demorado pelo menos 500 milhões de anos, ou meio bilhão de anos, para se formarem. Então, é o tempo que levou para aquelas temperaturas altíssimas do início, onde as reações eram extremamente instáveis, se reduzirem o suficiente para permitir uma maior estabilidade. E a formação dessas protogaláxias leva a um colapso gravitacional e a consequente geração de estrelas, que são nada mais, nada menos do que regiões no universo onde eu tenho um gás que é distinguível do gás geral como um todo. Ou seja, eu tenho essa mistura de gás interestelar naquelas regiões localizadas de heterogeneidades, onde elementos químicos mais pesados, no caso o hélio e quantidades ínfimas de lítio, se concentraram. Essa mistura de gás interestelar, quando ela se contrai, ela dá origem a essa estrutura que nós chamamos de estrelas. E o que são estrelas? São locais, né, de concentração desse gás, onde reações termonucleares podem levar à geração de energia através de reações químicas em que prótons
e nêutrons se combinam para formar elementos mais pesados. Quando essas reações termonucleares não são mais possíveis, a estrela vai se contrair e morrer, que é o que nós dizemos, mas simplesmente a gente passa por um processo de explosão, ou ela simplesmente apaga e deixa de ser capaz de continuar a evoluir por reações termonucleares. Tá? Então, isso aqui aqui é um ciclo de vida das estrelas em 30 segundos. Claro que o processo tem suas complexidades, mas o que é importante para a gente aqui nesse momento é entender isso. Regiões de heterogeneidade desse gás, permitindo reações termonucleares relacionadas à formação de elementos químicos mais específicas. A evolução de uma estrela ela é dependente de dois mecanismos principais. Se são estrelas pequenas, ou seja, estrelas mais leves, cuja massa seja menor do que 1,1 vezes a massa do nosso Sol, essa é a representação do nosso Sol, ou seja, uma estrela como o nosso Sol se encaixa neste primeiro mecanismo, e onde as temperaturas sejam inferiores a 1,6 vezes 10 a 7 kelvins, ou seja, temperaturas que já estão aproximadamente naquela faixa de temperatura da formação do trítio, tá? Elas vão evoluir pelo que nós chamamos de canal próton-próton, ou seja, um processo extremamente similar a esse processo inicial, que é o de geração de elementos químicos lá no Big Bang, onde um próton assimila outro próton ou um próton assimila um nêutron, dando origem a elementos químicos mais pesados. Se eu tenho estrelas maiores, tá, e mais densas, e temperaturas também mais elevadas naquela situação de heterogeneidade gasosa, e aqui, nesse caso, geralmente eu tenho estrelas que já herdaram elementos químicos preexistentes. Nessas situações, eu posso passar a evolução através de o que nós chamamos a cadeia CNO, carbono, nitrogênio, oxigênio. Esse é o segundo mecanismo principal de evolução de uma estrela. E o pulo do gato, que não está explicado aqui, entre uma estrela que evolui pelo canal próton-próton, ou seja, que vai evoluir de forma similar à nucleossíntese cosmológica, gerando apenas hidrogênio, hélio e uma quantidade ínfima de lítio-7. E uma estrela que evolui pela cadeia carbono, nitrogênio, oxigênio, ou uma estrela que já começa a evoluir a partir do carbono, onde é que surgiu aí esse carbono. Então, eu preciso de um processo que explique como eu vou ter o lítio, o berilo e o boro, e a partir deles a possibilidade de formar esse carbono. No canal próton-próton a gente já discutiu uma reação muito parecida com a anterior. Então, próton mais nêutron dando deutério, deutério mais próton dando hélio 3, dois átomos de hélio 3 gerando hélio 4 e liberando hidrogênio, e a meia-vida dessas reações. Ou seja, eu estou gerando isótopos. Na semana que vem, nós vamos discutir esse conceito que a gente chama de meia-vida, que é quanto tempo que aquele isótopo é capaz de existir sem voltar, sem decair ou sem se transformar em um outro elemento químico ou em um outro isótopo do mesmo elemento. Enquanto que essa reação de formação do deutério gera um isótopo que é extremamente estável, ou seja, um isótopo que tem uma meia-vida longa de 1 bilhão de anos, a reação que forma o hélio 3 é uma reação de meia-vida curta. Então, esse átomo de hélio 3, ele tem uma sobrevida de apenas 1 segundo. Neste 1 segundo de vida, em um universo que era basicamente prótons e nêutrons, ele tem que ser capaz de encontrar um outro átomo de hélio 4 e se transformar no isótopo de hélio 4, o isótopo mais pesado do hélio, para conseguir alcançar uma estabilidade que dá a ele uma meia-vida de 1 milhão de anos. Tá? Então, esse é um processo, esse é um átomo que vai existir por muito pouco tempo, só 1 segundo, e esse é um átomo que já encontra uma forma em que ele vai ficar lá por mais tempo, 1 milhão de anos, bem diferente. Tá? Então, é este processo do canal próton-próton que explica por que o nosso universo é basicamente uma bola de gás de hidrogênio e hélio. Tá?
Então, se a gente fosse olhar para o universo hoje como um todo, 75% dele aproximadamente é hidrogênio, 24% é hélio e 1% são todos os outros elementos químicos que nós conhecemos. Esta é a composição, de uma forma bem geral, do nosso universo. E a reação predominante aqui nesse processo do canal próton-próton é a produção do hélio 4 através da queima do hidrogênio. Canal próton-próton, a sequência principal aqui dessa evolução. Então, um próton mais um próton dando um deutério? Não. Próton mais próton daria um elemento químico de número atômico 2. Eu já corrigi esse slide, mas faça uma correção aí. Oh. Não sei porque ela não foi salva aqui. É um próton mais um nêutron, tá? Dando um deutério. E aí, quando um próton se associa com um nêutron, corta isso aqui, para gerar o deutério, eu tenho a possibilidade agora desse deutério, que tem uma meia-vida de 1 bilhão de anos, encontrar com o outro próton e formar o hélio de massa 3. Ou seja, um próton e um nêutron no deutério, mais outro próton formando o hélio 3, liberando radiação gama. O canal principal e mais estável dessa reação é que depois que isso aconteça, 2 desses átomos de hélio 3 se unam para formar o hélio 4, formando novamente hidrogênio de massa 1 nesse universo. Contudo, se ao invés desse hélio 3 encontrar outro átomo de hélio 3 e ele encontra já um desses átomos de hélio 4, que são mais estáveis, lembram 1 milhão de anos, se esse hélio 3 se une com o hélio 4, ele vai formar o elemento químico seguinte, que é o berilo de massa 7. Então, eu tenho aqui 2 prótons, um nêutron, 2 nêutrons, e aqui o elemento químico, que é o de número atômico 4. Então, 4 prótons, 3 nêutrons e a liberação de energia. Bom, esse berilo 7, ele pode se transformar ou decair através deste tipo de decaimento, nós veremos semana que vem, tá? É um decaimento beta, ou seja, eu vou mudar quem é o meu elemento químico sem mudar a sua massa e saio do berilo 7 para o lítio 7, que é aquele mais estável, que eu contei para vocês. Então, esse lítio 7, se ele encontra com um próton, ele vai assimilar esse próton, formaria, teoricamente, o berilo de massa 8, mas esse berilo de massa 8, seria esse elemento aqui, ele é extremamente instável. Do lado de cá, essa reação do berilo 7, ao invés de ser uma captura de elétrons, se ele capturasse um próton, ele mudaria quem é o elemento químico. Então, aqui eu tenho um outro tipo de decaimento radiogênico, né? De um outro processo em que eu estou mudando o meu elemento químico por absorção desse próton. Aí eu passo ao elemento químico de número atômico 5, que é o boro, e massa 8. Massa 7 mais uma massa desse próton, massa 8. Tá? Esse berilo boro 8, ele é instável também, ele vai decair para o berilo 8, nesse processo aqui de decaimento beta. E esse berilo 8, que é extremamente instável, lembram que a massa 5 e a massa 8, elas não mantêm-se estável, ele vai decair para 2 átomos de hélio 4. Eu só botei essas duas representações aqui para chamar a atenção de vocês, porque esse processo aqui é o mesmo, é o que nós conhecemos e vamos discutir semana que vem, é o processo de decaimento alfa, em que, ao invés de liberar energia, o que eu libero é uma partícula. E essa partícula, no caso, é o átomo de hélio 4. Tá? Então, são processos que, independente do caminho, vão sempre gerar hélio 4 no final. E esse meio de campo é onde eu gero esses elementos aqui, que são importantes, tá? O berilo 8, o boro 8 e o lítio 7, que é o lítio, berilo e boro, eles são importantes para
evolução para o próximo elemento químico, que é justamente o nosso pulo de gato, porque o próximo elemento químico que aparece aí nessa sequência é ninguém mais, ninguém menos do que o carbono, elemento essencial à vida, e se não fosse a existência do carbono, eu e vocês não estaríamos aqui contando essa história toda de canal próton-próton e tudo mais. Bom, quando eu tenho uma estrela de hidrogênio, né, uma dessas estrelas menores, como o nosso Sol, se todo o hidrogênio do núcleo dessa estrela acaba, a estrela vai sofrer uma contração. Quando a estrela se contrai, isso faz com que a temperatura da estrela aumente. E é essa temperatura que aumenta, que gera uma condição física para a reação de transformação do hélio naqueles elementos mais pesados, tá? Então, quando a contração, ao invés de permitir que o processo venha por essa linha, ela permite esses processos aqui, isso significa uma temperatura mais elevada. E essa temperatura mais elevada vai levar aos elementos mais pesados, lítio, berilo e boro. Tá? Então, se essa contração da estrela permite isso, nós temos a possibilidade, então, de gerar esses elementos. Só que aquele berilo 8, que é quem é criado nessas reações, é extremamente instável. Ele precisa encontrar alguma coisa que permita ele sofrer uma nova captura antes de desintegrar. O tempo de decaimento desse berilo 8, gente, é 7 vezes 10 a menos 17 do segundo. Só para que vocês tenham uma ideia de quem é essa unidade de medida, se aqui fosse menos 9, seria 7 bilionésimos do segundo. Aqui é 10 a menos 17. Então, esse tempo aqui é um tempo matematicamente impossível, né, de explicar, um tempo muito pequeno, mas nós sabemos que isso, em algum momento nessa história do universo, o universo encontrou uma forma de vir nessa direção, e esse átomo de berilo 8 consegue, então, absorver um átomo de hélio 4 para formar ninguém mais, ninguém menos do que esse isótopo de carbono 12, com 6 prótons e 6 nêutrons. Tá? E esse é o único processo que permite à estrela continuar a obter energia. Essa reação é tão instável que vocês vão encontrar em muitos livros, aí, muita literatura, ela simplesmente representada assim, como 3 átomos de hélio 4 convergendo para gerar isso, que ninguém diz quem é, e formar o carbono 12 liberando os raios gama, tá? Nesse tipo de decaimento. Por quê? Porque o tempo de vida desse berilo 8, que tem que se formar primeiro pela fusão desses 2 átomos de hélio 4, é aquele 7 a 10 a menos 17 do segundo. Tá? Um tempo realmente muito pequeno. Bom, a cadeia CNO, o problema dessa cadeia CNO é que depois que eu tenho carbono, eu tenho reações químicas que vão prosseguir dependendo basicamente de qual é a massa da minha estrela e qual a sua temperatura. E são reações químicas diversas, eu estou aqui apenas representando um dos caminhos, em que o carbono vai funcionar simplesmente como um catalisador, ou seja, o carbono não é gerado pelos processos da cadeia CNO, tá? E eu tenho uma geração de vários elementos mais pesados. Aqui, por exemplo, do carbono para o nitrogênio, a gente está absorvendo um próton, porque eu estou mudando quem é o meu elemento químico. Do nitrogênio 13 para o carbono 13, observem que eu mantenho a massa e mudo quem é o elemento químico. Aqui eu mudei massa e mudei elemento químico, foi a absorção de próton. Aqui eu mudei elemento químico, mas não mudei massa. Isso quer dizer que um dos meus prótons está se transformando em um nêutron nessa reação. Do carbono 13 para o nitrogênio 14, de novo, eu mudo elemento químico e mudo massa. Então, carbono 13 para nitrogênio 14 significa absorção de próton novamente.
Do nitrogênio 14, oxigênio 15, mudo elemento e mudo massa, absorção de próton. Do oxigênio 15 para o nitrogênio 15, mudo elemento, mas não mudo massa. Saio aqui, tá, de próton para nêutron. E do nitrogênio 15 para o carbono 12, eu tanto mudo massa, e aí agora vejam que eu estou mudando uma quantidade significativa, 3 unidades de massa, quanto mudo quem é o meu elemento químico. Então, eu estou tendo aqui perda de um próton, né? Isso do nitrogênio para o carbono, e perda de 2 nêutrons. Quem está sendo liberado nessa reação, um próton e 2 nêutrons, é o hidrogênio tritium, tá? Bom, são várias reações químicas, aí vocês podem brincar com várias combinações que vão depender basicamente da massa da estrela e da temperatura, para saber quais são as reações que podem ser processadas naquelas condições. Carbono, mero catalisador, nem é produzido, nem é consumido nas reações. Eu começo com ele e termino com ele. E estes e muitos outros processos, muitas outras reações, vão dar origem a todos os elementos mais pesados, tá, do que o carbono até o ferro. O ferro é um elemento bem particular. Eu tenho um elemento que trava ali a situação de evolução estelar. A fusão do ferro não produz energia. Ou seja, esse é um elemento químico com uma estrutura bem única, e não é de se admirar, então, que nós tenhamos uma abundância maior de ferro em relação ao que seria esperado na natureza, porque ele fica estável aí por mais tempo, tá? A quantidade de ferro que nós temos é maior do que o que seria esperado pela posição dele na tabela periódica. O ferro representa o fim, então, desse processo que a gente conhece como nucleossíntese na estrela, ou seja, dos elementos químicos que a minha estrela pode gerar ao longo da sua evolução. Esse desenho é simplesmente um esquema ilustrativo do que a gente chama de estrela em casca de cebola. Não imaginem na cabeça de vocês que toda a estrela vai evoluir dessa forma. Vocês já viram as reações. Nem todos os elementos vão ser gerados e nem toda estrela chegará a um núcleo de ferro. Mas aqui é um modelo ideal onde eu teria a fusão das camadas mais externas para gerar as camadas mais internas de elementos químicos sempre mais pesados do que o anterior, até eu chegar nesse núcleo de ferro que não consegue ser quebrado. Eu não consigo fazer a fusão desse núcleo de ferro e a minha estrela morre. Nós temos, então, um outro tipo de estrutura aí nesse universo, porque as reações químicas não são mais possíveis quando eu tenho esse núcleo que é ferro. Professora, Oi, diga. o Sol, ele realiza o canal PP ou a cadeia CMO? O que é que acontece no Sol? O nosso Sol tem massa pequena, tá? O que o nosso Sol está realizando é cadeia próton-próton, em termos de geração de energia. Pelo tamanho da nossa estrela, o que ela realiza é um canal próton-próton. E aí eu sei qual é a sua pergunta subsequente. Se o Sol só está gerando esses elementos mais leves, como que nós temos os outros elementos químicos presentes no nosso sistema solar? Não é isso? Sim, sim. Porque o nosso Sol não é uma estrela de primeira geração. Então, você lembre que o nosso Sol, o nosso sistema solar, ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos em um universo de 13,7 bilhões de anos. Então, nós já somos frutos de outros sistemas que foram destruídos nesse processo. Então, a nuvem de poeira cósmica que gerou o nosso sistema solar, ela já continha elementos pré-existentes. Tá? Esses elementos que a gente vê aí no nosso sistema solar, eles não são gerados pelo nosso Sol. Eles foram gerados nos processos que nos antecederam. Tá? O problema
com lítio, berilo e boro, tá? Esses elementos que são mais leves e que são muito instáveis em relação à situação da estrela, é que pelo próprio movimento convectivo, eles são destruídos no exterior das estrelas, eles não chegam a alcançar a parte mais externa da estrela, onde eu teria temperaturas menores e que permitiria uma sobrevida maior para eles, tá? Então, é preciso um processo que explique como é que esses elementos conseguiram se formar. E o processo que explica isso é uma hipótese que a gente chama de interação de raios cósmicos com poeira e gás interestelar, porque as reações que estabilizam esses elementos, elas exigem altíssimas energias, uma energia que é maior que o Big Bang ou a própria energia das estrelas, mas situações de baixas temperaturas. Então, a única forma de explicar a formação desses elementos é por essa interação de raios cósmicos com poeira e gás. Bom, a gente termina a etapa 2, a etapa de nucleossíntese estrelar, e vocês vejam que a nossa tabela periódica ainda continua faltando muita gente aqui nesse conjunto, muitos elementos que a gente conhece que são bastante importantes aí para várias das tecnologias que a gente usa hoje. Mas, se vocês examinarem essa tabela, aqui estão os principais elementos, né, que formam o nosso planeta. Tá? Então, eu tenho ferro, tenho oxigênio, tenho silício, tenho alumínio, sódio, cálcio, magnésio, potássio. Tá? Então, se você, enxofre, quando você pensa no sistema Terra como um todo, e fósforo. Então, os elementos mais abundantes no planeta Terra e nos planetas, de forma geral, do nosso sistema solar, eles já aparecem nesse primeiro conjunto aí de processos de nucleossíntese, nesse segundo conjunto, que é o processo da nucleossíntese estrelar. E aqui tem o ferro, que trava aquela situação. O que é que acontece quando eu chego no ferro? O segredo para explicar o ferro, ele passa por aquela distribuição lá de Linus Pauling. Lembram do Linus Pauling? Então, o preenchimento dos orbitais, que vai dar ao ferro uma situação extra de estabilidade química. Bom, a etapa 3, que é a última dessas etapas, que a gente chama de nucleossíntese explosiva, vem para explicar esses elementos mais pesados que não podem ser explicados nem pela nucleossíntese cosmológica e nem pela nucleossíntese estrelar. O que é que acontece com esse ferro? É um núcleo extremamente estável, né, por conta dessa situação própria dele de distribuição E para fundir esse elemento químico e, consequentemente, gerar elementos mais pesados, há uma necessidade de alta energia. Consequentemente, geralmente, esses elementos mais pesados que o ferro, eles só vão ser criados durante situações altamente energéticas, que nós chamamos de explosões de supernovas. Tá? O que é essa geração de uma supernova? Eu tenho uma estrela que, durante aquele seu processo de evolução química, de queima, de reações termonucleares, ela chega a formar um núcleo de ferro, um núcleo que não vai mais reagir. Então, quando esse núcleo colapsa, se a estrela tem uma massa significante, tá? O colapso do núcleo de ferro, que gera a morte da estrela, nessa explosão que a gente chama de supernova, gera uma interação de choque. Então, eu tenho várias reações químicas sendo quebradas, e a liberação nesse espaço aqui do meu universo em questão, em um espaço pequeno, de um grande número de nêutrons. Lembra? É como se eu estivesse provocando um pequeno Big Bang, porque é lá no Big Bang que eu tenho nêutrons simplesmente liberados no universo. Lembre que nêutrons não são estáveis por si só. As temperaturas nesse entorno dessa explosão de estrela, ela volta àquela temperatura inicial do Big Bang, temperaturas de 10 a 10 Kelvin, e o que acontece? Esses nêutrons ficam livres aí.
esse intenso fluxo de nêutrons é o que a gente chama de a formação de supernova. As densidades nessas situações são extremamente altas, certo? 10 a 17 a 10 a 18 kg por metro cúbico. Numa situação dessa, uma caixinha de fósforo, um espaço equivalente a uma caixinha de fósforo, pesaria 15 mil milhões de toneladas nessa situação aqui. E aí eu tenho esse decaimento neutrônico, já que os nêutrons livres eles são instáveis. Espontânea e aleatoriamente, esses nêutrons livres tendem a se transformar em prótons, ou seja, eles também vão se tornar em hidrogênio. Tá? A meia-vida, o tempo desse decaimento é de aproximadamente 15 minutos. Nós vamos voltar a discutir esse conceito de meia-vida na próxima semana, mas esse conceito de meia-vida significa basicamente o seguinte: se a meia-vida desse nêutron é de 15 minutos, em cada 10 nêutrons livres, depois de 15 minutos, 5 terão se transformado em prótons. Então, 5 desse nêutron, se nada acontece com ele nesses primeiros 15 minutos, eles voltam a ser hidrogênio. Tá? Mas, como a temperatura é altíssima e a energia envolvida no processo também é muito alta, eu tenho um processo que a gente chama de captura de nêutrons, e leva à produção de elementos pesados. Então, aqueles isótopos pesados, eles vão ser gerados nesse processo. E aí eu tenho duas classes principais dessa captura de nêutrons. Uma que a gente chama de processo S, do inglês slow, né? Que é uma captura de nêutrons teoricamente lenta. Ou seja, eu vou ter um elemento que vai estabilizar antes dele conseguir fazer muitas capturas, porque essa captura dele é lenta. Eu vou produzir um átomo que tem poucos nêutrons, ou seja, vão ser isótopos mais leves, e isso é suficiente para eu gerar elementos até o bismuto de massa 209. Então, você vai ver que esses elementos químicos de maior número atômico, eles vão ter massas enormes, que não entram mais naquela proporção dos elementos leves, que às vezes é um próton para um nêutron, ou um nêutron para um próton, ou 2 nêutrons para um próton, mas em quantidade de muito mais nêutrons do que próton nesse elemento. O segundo processo é o processo R, ou rápida, captura rápida. O fluxo de nêutrons, nesse caso, é intenso, então o meu elemento químico ele vai capturar muitos nêutrons antes dele mudar ou de alcançar uma estabilidade. Eu tenho átomos de elementos extremamente pesados, com um excesso de nêutrons, como o califórnio 254. Tá? Então, uma massa muito alta. Ainda utilizando esses processos S e processo R, existem 35 núcleos pesados que não podem ser explicados por esses processos anteriores, porque são núcleos de elementos pesados que também têm maior número atômicos. E aqui, entre eles, um que é muito importante para a gente em geologia isotópica, que é o samário 144. Tá? Então, aqui eu tenho alguns isótopos em que eu vou ter um isótopo pesado, mas você observe que esse isótopo é pesado porque o meu elemento químico ele tem um número de prótons que é alto. Então, esse é o processo que a gente explica pelo que a gente chama de captura de prótons, que é o processo P. Vai formar os isótopos mais leves. Eu tenho situações para isso que precisam ser de altas temperaturas, mas associadas a um resfriamento rápido. Eu vou ter átomos ricos em prótons. Tá? É muito mais difícil capturar prótons do que capturar nêutrons por conta das forças de repulsão, tá? Já que prótons são partículas que não só têm massa, mas também têm carga. Então, eles tendem a ser repelidos pelos átomos. Esse processo não é um processo que vai ser significante para muitos átomos, para muitos nuclídeos, mas ele só é utilizado para explicar os isótopos, que são isótopos de elementos de maior número atômico, mas que têm uma quantidade baixa de nêutrons. Então, são o que a gente chama de isótopos mais leves. E aqui é o final dessa nucleossíntese explosiva. O que é que acontece? Observe, ela é significante para elementos de maior número atômico. Aqui eu tenho o número atômico, né? Ou,
de maior número atômico. Aqui eu tenho o número atômico deles, o número de prótons, de 50 a 85. E esse elemento ele vai formar vários isótopos. Observe, por exemplo, para o elemento de número atômico 50, eu tenho 1, 2, 3 isótopos formados por um processo de captura de prótons, ou seja, para ele chegar a esse número aqui, 50, ele capturou prótons. Tenho isótopos formados pelo processo S, ou uma captura lenta de nêutrons, e também tenho isótopos do mesmo elemento de número 50 que vão conseguir capturar muitos nêutrons, tá? Então, ele vai ficar pesado. Então, num processo rápido de captura de nêutrons, que estão aqui em azuis. E alguns deles podem ser gerados por um processo ou por outro, que é esse que você está vendo uma cor mais estranha aqui, tá? Então, essa é uma sequência importante. Aqui é o número de nêutrons 82, que limita aí alguns isótopos. E eu tenho o mesmo elemento químico e um número maior de isótopos, se mais desses processos puderem ser aplicados a ele. Uma coisa que eu quero que vocês observem é que os isótopos, os elementos de número atômico par, eles conseguem formar mais isótopos do que os elementos de número atômico ímpar. Tá? E isso é observado aqui continuamente. Por isso vocês veem aqui, o 54 tem todos esses isótopos, o elemento de número atômico 55 tem um isótopo só. Aí o de número atômico 56 tem todos esses isótopos, o 57 só tem esses dois. E assim subsequentemente. Bom, com a nucleossíntese explosiva, a gente explica, então, a formação desses elementos químicos mais pesados, aqui todos, tá? E a gente completa essa tabela periódica em termos de formação dos elementos químicos. Os processos mais importantes estão aí. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Então, aquela nucleossíntese inicial, cosmológica, Big Bang, basicamente gera hidrogênio e hélio. Na estrelar, eu vou do carbono ao ferro, sabendo que na estrelar também eu consigo gerar hidrogênio e hélio no processo do próton-próton. A galáctica, uma interface entre a cosmológica e a estrelar, para explicar a geração do lítio, berilo e boro, e a nucleossíntese explosiva para explicar os elementos mais pesados, os isótopos mais pesados do que o ferro 56. Essa é uma outra forma de ver a tabela periódica, tá? Em que essa distribuição está associada com a origem dos elementos nesses processos do sistema solar. Então, em verde aqui o Big Bang. Observe que o hidrogênio, né, ele vai ser restrito a esse processo, é o elemento primordial. O hélio, você já tem uma quantidade de hélio associada aí com outros processos também na sua geração. Então, o hélio também é gerado nas estrelas, não só naquele processo inicial, mas também nas estrelas. E aí, subsequentemente, esses elementos que estão aqui em marrom, tá? Eles são elementos que não têm ocorrência natural. Urânio e tório, eles são associados com a explosão de estrelas de nêutrons na sua formação. E aqui eu tenho os terras raras. Observe que os terras raras têm processos que podem envolver estrelas de menor massa e estrelas de estrelas maciças, né, que são estrelas de nêutrons também, exceto aqui para o promécio e o actinídeo e o... Perdão, que me fugiu aqui. Me fugiu o nome do elemento, mas esses dois aqui, dessa sequência do urânio... Paládio, não, professor? Paládio, ele mesmo. Então, o actinídeo e o paládio associados com um processo de decaimento nuclear. Tá? Isso é importante porque nós vamos tratar desses isótopos mais pesados ao longo do curso. Essa regra de Odo-Harkins é para chamar atenção para aquela questão.
Aqui eu tenho o número atômico, tá? O número atômico crescente, a abundância do elemento. Então, se é que o hidrogênio é um elemento mais abundante do universo, hidrogênio e hélio, mas a gente tem o que a gente chama de lítio, berilo e boro, que são elementos de baixo número atômico e de baixa abundância. Então, essas abundâncias deles são extremamente baixas em relação ao posicionamento deles na tabela periódica. Já o ferro, ó, o que acontece? Enquanto está todo mundo decaindo, quando o ferro vai chegando, ele puxa essa abundância desses elementos aqui próximo dele para uma abundância que é muito alta em relação ao seu número atômico por causa daquela sua alta estabilidade. E os elementos de número atômico maior do que 83, que são o bismuto, eles não vão ter isótopos estáveis, tá? Porque eles vão ocorrer naturalmente em abundâncias muito baixas como filhos daqueles isótopos radioativos do urânio e do tório no processo. Bom, posso explicar então essas abundâncias pelas reações nucleares associadas com a energização das estrelas. A progressão desses processos vão da fusão do hidrogênio e hélio até a captura neutrônica, né? Os elementos mais subsequentes que o lítio são todos criados em processos já de um universo em evolução a partir da formação das primeiras estrelas. Há uma certa superposição em alguns desses processos, tá? Principalmente nessa zona aqui do ferro, em que eu tenho isótopos sendo gerados por dois processos diferentes. E antes da gente considerar a tarefa cumprida, observem aqui, essas são as distribuições dos orbitais SPDF, tá? Que também, quando nós olhamos desta forma para a tabela, vocês vão ver que estão associados com os processos de formação. Então, a fusão no Big Bang, a fissão por raios cósmicos, que é aquela nucleossíntese galáctica aqui em rosa, tá? A explosão das estrelas maciças nesse pacote P e D. E quando a gente pensa naqueles átomos que começam a preencher ali o campo dos F, vocês vão ver estrelas de baixa massa que estão morrendo, ou seja, que associadas com o processo de captura neutrônica lenta, ou estrelas neutrônicas com aquele processo de captura rápida de nêutrons, por conta das situações de energia que vão estar envolvidas. Esses vocês já sabem que são os elementos, até os 118 hoje a gente já tem, mas são os elementos que são sintetizados em laboratório e não foram observados ainda na natureza.